O que tá rolando com o Flávio agora fede a Alckmin em 2018. É uma coalizão muito grande de um candidato muito fraco. O Partido Missão está crescendo e Renan Santos já aparece como um candidato viável. Considere se inscrever no nosso canal para fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. Apoie o partido também compartilhando esse vídeo. Valeu! Quero até saber a opinião do Orlando sobre, mas na minha visão, o Flávio Bolsonaro ele já perdeu qualquer perspectiva de poder. Só que quando eu vejo como os players políticos estão se movimentando, parece que eles não pensam da mesma forma que eu. Mas eu acho que o Flávio já perdeu. A questão é, ele vai perder para a esquerda ou ele vai perder antecipadamente para a direita, para que o Renan Santos ou qualquer outro candidato aí, né, tem que falar dessa maneira, possa ter uma chance no segundo turno de vencer por um campo que não seja o da esquerda. Então, eu acho que o Flávio ele vai ser nucado a qualquer momento. Ele não vai aguentar. São muitos flancos. É Rio Previdência, que é um esquema parecido com o que o PT da Bahia fez. O Cláudio Castro caindo, delações começando, questão do próprio filme e uma descoberta de uma contrapartida que o Flávio possa ter dado para o Daniel Vorcaro. Porque o Daniel Vorcaro não dá ponto sem nó. Ele não faz caridade para político. Ele paga político e geralmente depois ele consegue um tráfico de influência em alguma empresa estatal que investe dando liquidez para o Banco Master. É assim que funciona. Então, se for fechado esse nó, o Flávio vai preso. Se for descoberto algo nesse sentido. E eu acho meio que impossível não ser descoberto, dadas as tantas vertentes de investigação, tanto a do André Mendonça, da Polícia Federal, os vazamentos do Intercept, ou então o próprio Tribunal do Rio de Janeiro, né, que também tá lidando com isso. Enfim, o que vocês acham? Eu acho muito engraçado o tipo de narrativa que vai ser levantada pela turma bolsonarista para tentar justificar o financiamento do Daniel Vorcaro nos termos que estão sendo colocados na porra dos vazamentos do Intercept, por quê? Pouco tempo atrás rolou o vazamento da relação do Daniel Vorcaro com Alexandre de Moraes, coloquei isso na porra do meu documentário em detalhes insuportáveis, e uma das coisas que o Daniel Vorcaro deixa muito claro naqueles vazamentos, agora eu não me recordo se foi no vazamento de mensagens, se isso daí saiu na Piauí. Anyway, não importa. Mas em determinado momento, Daniel Vorcaro ele deixa muito claro que os pagamentos para Viviane Barça de Moraes, os 2,9 milhões por mês que ele tinha que pagar para ela contra aquele contrato de 129 milhões, eram prioritários. Por que eram prioritários? Ninguém sabe. Ainda não tá claro porque que era um pagamento prioritário. E é a mesma forma que ele trata o pagamento pro filme do Bolsonaro. É prioridade. Não é um pagamento que fica as caralho como eram os pagamentos do Ciro Nogueira, por exemplo. Que tá na porra que estão nas mensagens. Tipo, cara, vai pagando, tá atrasado, atrasa 2 meses, 3 meses, é um pagamento menor, era coisa de entre 200 a 500 mil reais por mês. Não, o pagamento do filme do Bolsonaro era prioridade, os pagamentos pra Viviane Barça de Moraes eram prioridade. Sabe, isso é muito curioso. E é muito difícil você justificar essa porra porque ambos o dinheiro é privado. O dinheiro é privado nos dois, sabe? Se o bolsonarista 3 meses atrás tava falando que o Vorcaro tava fazendo tráfico de influência com o Xandão, a mesma coisa acontece agora, tipo, são os mesmos termos, a gente tá fazendo o mesmo tipo de ilação, é assim que a banda toca, sabe? A situação é exatamente a mesma. Eu tenho uma teoria que pode ligar esses dois pontos, tanto do Xandão quanto do Flávio. Se você pegar a época que isso estava acontecendo, o Daniel Vorcaro estava sendo pressionado tanto pelas autoridades regulatórias quanto pelo caixa do Banco Master, que estava com pouca liquidez. Se você pensa qual que é o mínimo, quer dizer, o máximo que a gente tem de informação sobre uma suposta contrapartida do Xandão, ele intervindo com o Banco Central para autorizar a compra pelo BRB, correto? O Flávio Bolsonaro, ele tem certa relevância política com, vamos lá, conexão política com o Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, que tinha certo poder sobre o BRB. Então liga esses dois pontos. Xandão, liquidez, Flávio, BRB. Pode ser algo assim, sobre essa compra. Cara, você tinha tropas bolsonaristas indo cobrar tanto o Galípolo quanto o Campos Neto para aprovar a compra do Master pelo BRB. Você teve uma comitiva de senadores do DF, que entre eles estava a Damares Alves, foram lá perguntar sobre como que estava sendo tocado o processo. Então, cara, alguma coisa estava acontecendo, só que ainda não tem o link direto, ainda não tem a marca de batom na calcinha de algum dos envolvidos nesse caso. O Intercept deve ter alguma coisa que eles vão soltar mais perto das eleições. Porque agora a gente entrou na fase das microdoses mesmo. A primeira matéria foi muito grande
E eles vêm diminuindo o peso de cada novo vazamento. Mas ainda assim não parou. Sim. E teve um vazamento ali de uma semana depois, que foi relacionado ao encontro do Flávio com o Vorcaro, que foi um vazamento, eu acho que via CNN, ele foi publicado pela primeira vez. Não sei se foi via Metrópolis, via CNN, não me lembro foi exatamente. Intercept. Tudo tá vindo Esse pelo Intercept, encontro tudo. foi Intercept também? Tudo tá vindo pelo Intercept. Entendi. Eles têm mais, com certeza. Eles não iam jogar a maior bomba agora e ficar sem fogo pra depois, que é mais Não, importante. eu acho que eles têm muita bomba ainda tem muita coisa para queimar. A tática do Intercept é essa, né? Eles conseguiram destruir a Lava Jato, assim, conseguiram implodir a Operação Lava Jato, utilizando desse mesmo modus operandi, e foram vitoriosos naquela vez. Eles agora fazem da mesma forma e me parece que sairão vitoriosos novamente. Perceba bem, o caso do Flávio, de todos os filhos do Jair, eu acho que ele é o que tem a maior ficha corrida de todos. A fama dele o precede há muito tempo. Né? Na ascensão do pai, ele já era tratado dessa forma como um bandidinho do Rio de Janeiro. Né? É da natureza dele isso. A natureza do Flávio é a natureza de um comerciante. Ele olha para a política como um grande balcão de negócios. Tanto que ele se dá muito bem com esses grandes operadores da vida política. Ele é muito amigo do Jacques Wagner, da Bahia, por exemplo. São dois operadores da vida política e eles se dão muito bem. Jantam, um visita a casa do outro. Né? O Jacques Wagner já fez elogios públicos ao Flávio. Então, isso é da natureza dele. O que eu acredito, acho que o Intercept ainda tem muita coisa para poder queimar, e acho que estão fazendo isso para poder impedir. Obviamente, o governo não decola, não é? E eles vão fazendo isso para poder impedir qualquer crescimento e vai sempre minando. A situação do Flávio é que ele não pode simplesmente abandonar a sua candidatura. Se ele tenta ir para senador, eu acho que o fato dele abandonar a candidatura e tentar ir para senador novamente seria a maior demonstração de culpa possível. Né? E é uma fraqueza que seria a última das fraquezas. A família dele já cometeu muitas fraquezas, já fraquejou demais. Essa me parece que seria a última das fraquezas, porque depois dessa não tem para onde correr. Depois dessa é o declínio completo. Né? Então, por isso, eu acho que ele não tem muito para onde ir e vai correndo em direção ao abismo. Por isso que eu acredito que veremos no Brasil um fenômeno semelhante ao que ocorreu na Colômbia, onde a Paloma, que representava essa direita mainstream, começa à frente, o Abelardo a ultrapassa e ela derrete de forma absurda. Com uma diferença, a Paloma não tem uma ficha corrida como o Flávio. Ela perdeu pela questão ideológica. Talvez fosse até um paralelo interessante com a direita mainstream PSDB, ali pré-Bolsonaro, e ele surgindo como um fenômeno meio Bukele, Milei. Eu acho que tem muito a ver com o fenômeno Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, ele é a negação da campanha do pai de 2018. Né? Eu olho para a campanha do Flávio, ele é a negação daquela campanha vitoriosa de 2018. Bom ponto. E ele tenta encarnar exatamente aquela direita PSDB. Eu olho para ele, eu vejo uma campanha tipicamente PSDB. Eu vejo ele um político tipicamente PSDB. Eu vejo ele ainda um Aécio Neves descafeinado. Porque o Aécio Neves de 2014 tinha Alckmin muito mais... 2018. Hã? O que tá rolando com o Flávio agora fede a Alckmin em 2018. É uma coalizão muito grande de um candidato muito fraco. Perfeitamente. Não acho que ele vai ter o mesmo resultado que o Alckmin, que ficou com 4%, né? 5%. Não acho que ele chegue a um patamar tão baixo assim. Mas eu acho que ele vai ter o menor patamar do bolsonarismo desde 2018. E não vai ser. E não estou falando que vai ser abaixo, vamos supor, vai ter 40%. Não. Eu acho que vai ser muito abaixo. Acho que vai ser uma humilhação eleitoral no final das contas. Vai sair com um contingente onde o PL ainda vai sair muito vencedor, com muitos deputados e com uma base assim.
mas que vai ser uma base que não vai ser mais uma base bolsonarista. Após esse resultado terrível, eles vão virar uma base de fragmentação. Né? O Nicolas vai conseguir puxar uma parte, Nicolas e Ana Campanholo, que acho que a Ana é a principal cabeça daquela movimentação, vão puxar uma parte, o Valdemar vai criar sua própria base, o Rogério Marinho vai tentar organizar uma parte ainda em torno do Jair. Então você vai começar a ter, acho que a Michelle vai ter a sua própria, a Michelle vai estar ao lado do Valdemar nessa nova configuração. Então teremos uma nova configuração dentro dessa direita mainstream. Balcanização do bolsonarismo. Sim. Isso é interessante pra gente, porque, inclusive, essa análise é do Renan, que eu vou citar agora. Não vou fazer os paralelos históricos, vou só citar literalmente o que está acontecendo. Nós seremos um movimento que ele não é tão grande quanto o bolsonarismo, mas ele já, para vencer o bolsonarismo nesse exato momento, mas ele é grande o suficiente para vencer as facções em separado. Então, no momento que eles saem da unidade em torno do guarda-chuva do Jair, fica muito mais fácil você vencer publicamente o Nicolas, a Michelle, a Ana Campanholo, sabe, num debate... num convencimento ao público, em uma mostra de ideias, né, de propostas ao povo, ou até na escolha de um candidato majoritário. Isso é uma situação bem interessante para a gente, tá?